Olá, chicos, Prof. Pri por acá e no vídeo de hoje eu quero te explicar aqui direitinho como se usa ai, o ai em espanhol, tá? Que seria o verbo haver ou haver, né? Em espanhol é com B, tá? A regra é a mesma a princípio com relação ao português, mas aqui eu vou te explicar alguns detalhes, né? Os erros mais comuns, até mesmo que eu vejo os meus alunos, quando eu vou corrigir as atividades dos meus alunos, do meu curso de espanhol, eu vejo uma certa dificuldade em usar o I em espanhol, tá? Mas antes de começar a explicar, quero que você deixe o seu like aqui no meu vídeo, que você compartilhe até mesmo com outras pessoas, né, que estão aí tentando aprender espanhol para estudar na Argentina, para conseguir o seu certificado, tá bom? Então vamos lá, gente. I. Como se usa o I em espanhol? A primeira forma, né, de uso do verbo haver, assim como do português, é no sentido de existir. Só que em português a gente comete, né, um erro, vamos dizer assim. Não é necessariamente um erro, a gente usa diferente, a gente usa com o verbo ter, né? E aí fica assim, como por exemplo, quando a gente diz em português, o Brasil tem muitas praias. A gente usa o verbo ter no sentido aí de existir, né? No Brasil existem muitas praias ou no Brasil há muitas praias. Em espanhol, a gente diria en Brasil hay muchas playas. Não diga, pelo amor de Deus, não diga em Brasil tiene muchas playas, ou pior ainda, um erro terrível. Em Brasil tienes muchas playas. Tá erradíssimo, tá? Aí, quando a gente quiser dar esse sentido de existir, a gente usa ai, sempre ai, ai, ai. Por que eu tô dizendo isso, gente? Você que vai fazer a prova de espanhol, por exemplo, na tarefa oral 2, você vai ter que descrever uma imagem. Então, você vai ter que dizer o que tem, o que existe naquela imagem. Então, você vai usar o verbo hay. En la imagen hay muchas personas, hay un árbol, hay um coche, enfim, você vai ter que usar o verbo hay aí da forma correta, no sentido de existir. Então, vamos retomar aqui. A gente usa o verbo haver, né? Nessa forma impessoal, assim que a gente chama, né? A gente usa I. Não use tener, não traduza literalmente do português, porque no português sim a gente usa ter, mas em espanhol a gente não vai usar tener, tá bom? Agora vamos à segunda parte aí que vai começar a complicar um pouquinho sobre aí o I, tá? Vamos pegar o português de novo. Em português, a gente fala assim, ó, por exemplo, uma frase: você tem que estudar mais, né? E em espanhol a gente poderia usar tener que, né, no sentido de obrigação, quando a gente está se referindo a uma pessoa específica. Então, por exemplo, eu digo: você tem que estudar mais, e eu diria em espanhol: vos tenés que estudiar más. Então, eu usei tener que, ter que. Aí, ok, tradução literal. Só que quando a gente vai ser impessoal, quando a gente vai falar de uma forma geral, em espanhol, uma das maneiras é usar hay que, o verbo haver e que, né? Hay que. Então, por exemplo, se eu disser assim em português, devemos lavar as mãos antes de comer, eu estou dizendo que todo mundo, eu estou generalizando e me incluindo também. Em espanhol, a gente pode dizer hay que lavarse las manos antes de comer. Esse hay que, assim como tener que, dá uma ideia de obrigação, tem que fazer. Só que aí é de uma forma geral, hay que, né? Hay que estudiar mais, mas hay que ler para ser-se mais inteligente, né? Então, o hay que dá essa ideia de deve-se, né? De obrigatoriedade, de uma coisa que a gente deve fazer, mas de uma forma geral, tá bom? Então, cuidado aqui para não confundir tener com haver e para usar o I aí da forma correta, tanto quando a gente quer usar no sentido de existir, quanto no sentido de dar uma ideia de obrigação, né, de ter que fazer alguma coisa, tá bom? Então estude o verbo haver, tem muito mais coisas sobre esse verbo, né, pra gente aprender. Ele é usado como verbo auxiliar no pretérito, então é um verbo um pouquinho complexo para quem vai fazer provas de espanhol para nível B2, tem que saber esse conteúdo. Então estude o verbo haver, tá? E cuidado aí quando você for usar em frases aqui como as que eu dei de exemplo, tá bom?
Então é isso que eu queria ensinar para você nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.